Não fazia muito tempo que Nathanael se tornou o gerente do escritório. Ele imediatamente decidiu mudar a forma como as coisas funcionavam lá. A primeira coisa que ele fez foi cortar os salários, é claro, exceto o dele. Tão ganancioso quanto era, ele reduziu os salários de quase toda a equipe. Muitos entregaram suas cartas de demissão quase no mesmo dia. Aqueles que permaneceram também não se importavam em sair. Mas a falta de outras opções imediatas os forçou a suportar as palhaçadas do tirano. Quase metade da equipe já tinha ido embora. Nathanael explicou que algumas das posições eram inúteis e repetitivas. Aqueles que ficaram acabaram recebendo o dobro de trabalho como resultado. Eles tinham que ficar até tarde algumas vezes. Suas palhaçadas chegaram até a senhora da limpeza, que já não ganhava muito para começar. Até ela pediu demissão. O maior problema era encontrar um substituto para ela por uma miséria. Ninguém queria esfregar o chão o dia todo e polir as maçanetas até brilharem. A gerente de RH, senhora Benedita, tentava todos os dias convencer Nathanael a adicionar pelo menos um pouco ao salário da faxineira, dizendo que por aquele tipo de pagamento nunca encontrariam um funcionário. Então, todas as manhãs durante a reunião de equipe, Nathanael só reclamava de quão sujo e empoeirado estava o escritório. O escritório realmente estava ficando bastante sujo naquela época. Foi durante uma dessas reuniões matinais, quando Nathanael reclamou de cada coisa que estava acontecendo no escritório. Todos ficaram perplexos porque esse ramo da empresa funcionava perfeitamente bem. Depois de revisar os relatórios semanais, Nathanael voltou sua atenção para o problema da posição de faxineiro. Se você não encontrar um faxineiro em breve, terei que incluir a limpeza nas suas obrigações diretas, ele quase gritou para a gerente de RH. Ela estava pronta para fugir daquele louco, mas sabia que na sua idade não era tão fácil encontrar um emprego. Portanto, sempre que Nathanael trazia isso à tona, ela apenas ouvia silenciosamente suas abordagens e exigências irracionais, engolindo tudo mais tarde em seu escritório com pílulas para a ansiedade. Na próxima reunião matinal, o gerente mais uma vez expressou sua insatisfação com o trabalho da senhora Venice, dizendo que o faxineiro ainda não havia sido encontrado. É realmente tão difícil encontrar um faxineiro? Quero dizer, somos tão bem-sucedidos que qualquer um estaria disposto a trabalhar em uma empresa estável, disse Nathanael com raiva, se aproximando lentamente da janela. Em algum momento, ele ficou parado e apenas ficou lá, olhando pela janela. Seu olhar parecia se concentrar em algo ao longe, nas latas de lixo. Uma mulher muito mal vestida estava empilhando caixas de papelão de maneira organizada. Nathanael começou a sorrir levemente. Ele se virou para a senhora Benedita e disse: "Então você está dizendo que ninguém quer se juntar à nossa empresa por esse salário, hein? Observe e aprenda, novatos." Ele abriu a janela, já que estava bastante quente lá fora. "Ei, vagabunda, venha aqui um minuto. Tem uma oferta que você pode querer ouvir", gritou Nathanael. Mas a garota não parou seu trabalho nem por um segundo e apenas continuou a dobrar os cartões. O chefe ficou surpreso, mas não ia recuar. Havia até um certo entusiasmo em seus olhos. "Ei, você precisa de dinheiro. Vagabunda, aqui", ele gritou novamente. Mas a garota continuou trabalhando. Isso irritou um pouco o chefe, e ele se virou para a senhora Benedita para chamar o guarda de segurança. Quando o guarda de segurança chegou correndo na sala de conferências e eles lhe disseram: "Traga aquela mendiga perto do lixo para cá." "Rápido", disse ele ao homem de uniforme. Poucos minutos depois, a garota entrou no escritório. Após algumas tentativas frustradas de falar com ela, ficou claro que ela era completamente surda. Ela parecia ter um aparelho auditivo, mas aparentemente não estava funcionando corretamente ou era apenas um modelo barato. A mendiga parecia ter cerca de 30 anos, surpreendentemente de perto. Ela era uma garota muito arrumada. Suas mãos estavam limpas, assim como suas roupas e cabelos. A ausência de maquiagem deixava seu rosto ainda mais jovem e iluminado. Seu cabelo estava bem penteado e preso em um coque. Suas roupas pareciam pobres, mas limpas.
Embora o tamanho de suas roupas realmente não lhe servisse bem, pelo menos não cheiravam. O chefe, lembrando que os surdos podem ler lábios, começou a pronunciar cada sílaba lentamente. Você entende o que estou dizendo? A garota sentiu. Você quer um emprego? Você não terá que fazer muito. Será apenas limpar o escritório, terminou o chefe. A garota ficou ali parada em silêncio por alguns minutos, olhando ao redor. Então ela assentiu em concordância, o que fez Nathanael se erguer em vitória. Ele estava tão orgulhoso de si mesmo. Ele se virou para a senhora Benedita, que estava assistindo silenciosamente ao que acontecia. Não consegue encontrar a faxineira. Talvez você tenha esquecido como contratar pessoas. Bem, aqui está uma lição para você. Aquela porcaria inútil estava pronta até por um salário menor. Aliás, antes de anunciá-lo a ela, pense em cortá-lo um pouco mais. Talvez, mas quando ele viu o olhar da senhora Benedita, percebeu que estava pressionando demais. E até a garota sem teto se afastaria por esse tipo de dor. Então, ele desistiu da ideia. A garota surda começou a trabalhar. Seu nome era Laurinha e ela sempre chegava ao escritório pontualmente, às vezes até bem antes do início do dia de trabalho. Ela limpava, lavava e enxugava tudo o que via pela frente, e em apenas uma semana, o escritório estava irreconhecível. Mas isso não melhorou a atitude da equipe em relação à colega surda, que frequentemente era alvo de piadas cruéis e zombarias. Os colegas faziam graça dela pelas costas e riam muito, sabendo que ela não podia ouvi-los. O aparelho auditivo de Laurinha era de baixa qualidade e antigo, mas ela ainda conseguia ouvir algumas das coisas desagradáveis que as pessoas diziam sobre ela no trabalho. Apesar do constante assédio, ela já havia passado por muito na vida e conseguia manter a compostura. Ela sempre aguardava com ansiedade a hora de sair do trabalho e voltar para sua casa tranquila nos arredores da cidade, onde morava em uma cabana velha e abandonada. Laurinha não estava sozinha em sua pequena casa. Ela havia acolhido vários animais de rua, incluindo 3 gatinhos, um gato, 2 cachorros e um papagaio com uma pata quebrada. Esses animais eram seus companheiros constantes, e ela estava disposta a suportar as provocações e ridicularizações no trabalho para cuidar deles. Seus animais eram sua fonte de conforto e amor, e a presença deles a ajudava a lidar com o abuso diário no trabalho. À noite, enquanto ela talvez tivesse apenas pão e água para si mesma, ela sempre se certificava de ter algo delicioso para seus amigos peludos, pois seus olhares amorosos eram suficientes para compensar um dia duro de trabalho. A senhora Benedita estava extremamente satisfeita com a faxineira, cujo trabalho mantinha o escritório impecável, apesar de seus colegas continuarem a zombar dela pelas costas e o gerente, Nathanael, ainda permanecia desimpressionado com seu trabalho. Ele não conseguia entender o que queria dela, mas com o tempo, o comportamento silencioso da garota e seus olhos inteligentes começaram a lhe render o respeito de seus colegas. Mesmo aqueles que anteriormente faziam piada de Laurinha começaram a perceber que seu passado não era tão simples quanto pensavam. Apesar de ser uma mendiga, ela era bem articulada e letrada. Sua fala era breve, mas perspicaz. Seus colegas frequentemente ficavam surpresos com suas observações inteligentes e provocativas, dando a impressão de que ela tinha uma compreensão profunda de muitas coisas, mas apenas optava por não revelá-las. Ficou claro para eles que sua situação atual não refletia sua inteligência ou habilidades. A atmosfera do escritório havia se tornado tensa e estressante, com Nathanael, o chefe, exibindo comportamento agressivo todas as manhãs durante as reuniões. Ele parecia culpar os outros pelo fraco desempenho da empresa, que começou a declinar drasticamente como resultado desse declínio. O chefe, que se tornou cada vez mais amargo, começou a demitir funcionários regularmente, muitas vezes despedindo várias pessoas de uma vez. Isso apenas aumentou a atmosfera negativa e a incerteza entre os funcionários restantes. Surgiram rumores entre os colegas de que Nathanael, o chefe, logo seria o único restante no escritório. O dono e CEO da empresa, Nelson, começou a visitar mais frequentemente, provavelmente devido ao súbito declínio nos lucros da filial.
No entanto, Nathanael usava isso como uma oportunidade para intimidar e pressionar os funcionários a criar uma imagem positiva para Nelson durante suas visitas. Apesar dos esforços de Nathanael, Nelson, que havia construído a empresa do zero, não iria deixá-la falhar e tomaria medidas para reverter a situação. Após várias visitas ao que antes era uma de suas filiais de sucesso, Nelson percebeu que, embora o escritório parecesse funcionar bem na superfície, havia um sentimento de inquietação entre os funcionários. Após outra visita, Nelson anunciou que a empresa passaria por um processo de limpeza completo e que todos os funcionários, incluindo o gerente, receberiam um dia de folga remunerado. Qualquer um que se recusasse ainda seria pago. Enquanto todos estavam ausentes, Nelson instalou câmeras ocultas por todo o escritório, conectadas ao seu computador pessoal. Ele queria descobrir a verdade sobre o que realmente estava acontecendo no escritório e tomar medidas para salvar o negócio que construiu com tanto esforço. Nelson se dedicou a monitorar o escritório todos os dias, desde a abertura até o fechamento. Ele coletou meticulosamente informações e evidências para entender as razões por trás do declínio da filial. Um dia, durante uma reunião, Nelson foi apresentado a um plano de desenvolvimento de negócios bem elaborado que o pegou de surpresa. Ele leu rapidamente o material e olhou para Nathanael, surpreso. "O que é isso?" perguntou Nelson a Nathanael, segurando o plano de negócios. "Quem o preparou?" Nathanael percebeu que ninguém estava intrigado com o material e modestamente baixou o olhar, respondendo: "Trabalhei muito nisso, senhor. Não dormi várias noites. Realmente espero que goste." A primeira coisa que chamou a atenção de Nelson foi a caligrafia feminina e caprichada. Ele já havia lido vários relatórios escritos por Nicholas, por isso estava familiarizado com sua letra rabiscada. Uma investigação mais aprofundada deu-lhe mais pistas de que a mente de Nathanael era tão confusa e errática quanto sua caligrafia. Nelson assistiu aos vídeos gravados e ficou chocado ao descobrir que a faxineira havia passado uma quantidade significativa de tempo trabalhando nos papéis até tarde da noite. Ela estava completamente focada e absorta em seu trabalho, nem mesmo prestando atenção no tempo. Ela também conseguia criar gráficos e diagramas com facilidade, como se estivesse fazendo isso há anos. Nelson estava chateado por ter negligenciado tantas coisas em sua filial. Na manhã seguinte, Nathanael foi convocado ao escritório de Nelson. Ele entrou apressado, mas assim que viu a expressão no rosto de Nelson, parou de repente. Ele ficou ali, olhando para o chão enquanto Nelson o repreendia. Todos no escritório estavam com medo de falar ou se mover, temendo a ira do chefe. "Você percebe que sua enganação e decepção destruíram praticamente a filial?" começou Nelson furiosamente. "Estou simplesmente atônito com o número de funcionários de alta qualidade que perdi devido ao seu comportamento arrogante. Você demitiu todos os melhores trabalhadores que eu trabalhei duro para selecionar por tanto tempo, e agora?" "Eu posso explicar", tentou Nathanael. "Não preciso de sua explicação." Eu pensava, ok, talvez Nathanael esteja testando algum tipo de técnica, mas quando você tentou levar crédito pelo trabalho de outra pessoa, foi a gota d'água. Nelson, acalmando-se, suspirou e disse: "Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e ir embora." O outrora confiante gerente de repente pareceu derrotado e perdeu a cor no rosto enquanto caminhava em direção à saída. Naquele momento, ele ouviu Nelson pedir à sua secretária que trouxesse a faxineira, uma jovem chamada Laurinha, que era surda. Assim que Laurinha entrou silenciosamente no escritório, Nelson gesticulou para que ela se sentasse. "Por favor, sente-se. Quero saber mais sobre você. Obviamente, você é inteligente e não foi desfavorecida a vida toda", começou Nelson a conversa. A garota, um pouco confusa, confirmou que esse era o caso. Enquanto começava a falar, Nelson percebeu que, apesar de sua surdez, ela não era lenta. Ela olhou pela janela enquanto falava suavemente e começou a compartilhar sua história. Laurinha cresceu em uma família muito pobre, mas desde jovem tinha amor pelo aprendizado. Apesar das circunstâncias difíceis em sua casa,
onde seus pais bebiam muito e se envolviam em brigas bêbadas à noite, ela se dedicava aos estudos. Do terceiro ano até se formar, ela buscava refúgio em uma casa abandonada perto de seu apartamento e estudava lá nos dias em que seus pais bebiam. De manhã, ela voltava para casa silenciosamente para pegar suas roupas e a mochila enquanto sua família ainda dormia, e corria para a escola. Apesar das circunstâncias desafiadoras, Laurinha conseguiu se destacar em seus estudos e não teve dificuldades em ser aceita em uma escola de negócios. Ela era uma aluna inteligente e determinada, benquista por todos os seus professores. Tinha uma habilidade natural para entender conceitos rapidamente e estava sempre disposta a ajudar seus colegas de classe. Não foi surpresa para ninguém que Laurinha se formou com o GPA mais alto. Administração de empresas era sua matéria favorita e sua aspiração de vida. Foi lá que ela conheceu seu primeiro amor, Conrado, que era um ano mais velho. Assim que se viram no corredor da universidade, souberam que haviam se apaixonado. No entanto, a família rica de Conrado desaprovou o relacionamento, especialmente a ideia de seu filho se casar com uma mulher inteligente, mas financeiramente desfavorecida. Apesar disso, seu amor era tão forte que Conrado pediu Laurinha em casamento, expressando que queria passar o resto de sua vida com ela. Laurinha e seu noivo Conrado foram visitar amigos fora da cidade um dia. Eles estavam em ótimos espíritos, especialmente porque estavam prestes a se casar naquela semana. Eles estavam se aproximando da casa de campo de seus amigos, onde todos já os esperavam, quando uma névoa densa desceu de repente. Tudo ao redor deles ficou branco e nebuloso. Eles nem perceberam quando os faróis de um carro que vinha em direção a eles brilharam diretamente em seu para-brisa. Um terrível guincho de freios, uma batida. Quando Laurinha recuperou a consciência, ela já estava em uma ambulância. A primeira coisa que Laurinha perguntou foi sobre o bem-estar de seu noivo. Ela desmaiou ao saber que ele havia falecido. Quando acordou no quarto do hospital, Laurinha percebeu imediatamente que algo havia mudado em sua vida. A partir daquele momento, ela ficou surda. Os médicos não conseguiram explicar a perda súbita de audição e atribuíram isso ao estresse. Apesar da perda auditiva e do difícil estado mental, ela implorou aos médicos para permitir que ela comparecesse ao funeral de seu amado, mas nem mesmo a chance de visitar o túmulo dele lhe foi dada. Os pais de Conrado a culpavam pelo acidente e afirmavam que, se não fosse por ela e seus amigos pobres, ele não teria ido à casa de campo. No final, quase se lançando sobre ela com os punhos, a mãe de Conrado literalmente ameaçou: "Vou fazer sua vida miserável. No máximo, você só conseguirá um emprego como faxineira. Você vai chorar, lamentando ter arruinado meu filho." A única coisa que a pobre garota lamentava naquele momento era não ter morrido no lugar de Conrado. Afinal, ninguém precisava dela mesmo. Sua mãe trocava de companheiros como quem troca de luvas e logo conseguiu incendiar a casa deles durante uma bebedeira com mais um deles. A vida dela estava cheia de nãos, sem emprego, sem casa, sem amor. E agora, sem audição. Era impossível conseguir um emprego. Ninguém se interessava por uma mendiga surda e frágil. No início, ela aprendeu a ler lábios por conta própria. Depois de um tempo, conseguiu ganhar um pouco de dinheiro extra fazendo faxinas no mercado local. Ela gastou esse dinheiro em um aparelho auditivo barato. Não restaurou completamente sua audição, mas permitiu que ela ouvisse algumas palavras. A partir de então, ela começou a vagar sem rumo. Ela encontrou um pequeno barracão onde podia se abrigar. Apesar de suas circunstâncias difíceis, ela nunca reclamou da vida, pois já havia visto tanta injustiça. Ela estava contente com seus amados animais de estimação, que eram seus companheiros mais próximos. O único problema era que, quando o tempo esfriava, seus animais congelavam, pois o quarto na casa abandonada não era aquecido. Mesmo naquele momento, ela se preocupava com o bem-estar de seus animais. Nelson ficou sentado ali, ouvindo em silêncio sua triste história. No final da história, ele se lembrou do trágico acidente envolvendo Conrado. Ele conhecia seus pais ricos e ficou entristecido com o que aconteceu.
Naquele mesmo dia, ele ofereceu a Laurinha, uma graduada em negócios altamente qualificada, para se tornar a nova diretora executiva da filial. E quando ela aceitou, ele ficou muito satisfeito com a decisão. A filial melhorou rapidamente. Nelson visitava a filial com frequência. Às vezes, ele até era visto buscando Laurinha no trabalho. Em algum momento, todos souberam que eles estavam namorando e, eventualmente, a notícia de seu casamento se tornou conhecida por todos. Nelson fez a ela um presente perfeito. Um dia, ele passou pela filial depois do almoço. Ele bateu na porta do escritório de Laura e, quando entrou, viu que ela estava toda concentrada como de costume. "Querida, faça uma pausa, vai? Tenho algo para você." Nas mãos dele estava um certificado tornando-a proprietária de um abrigo de animais onde todos os seus pets residiam. Enquanto ela se estabelecia em sua nova casa com o marido, ela não teria tempo para cuidar deles no futuro previsível. Além de tudo, ela estava animadamente se preparando para a chegada de um menino. Quando Nelson soube da notícia, ficou radiante. Houve mais um milagre que aconteceu na vida de Laurinha que nem mesmo os médicos conseguiram explicar. Sua audição retornou repentinamente, como se nunca tivesse ido embora, tornando-a totalmente funcional. A grande e espaçosa casa do empresário agora estava cheia do calor e conforto de um lar. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.